O Galudo acabou ganhando o jogo, ganhou do Botafogo, melhor dos adversários até aqui, né? E no início do jogo, vetados Menino e o Menino seguiu como reserva, né? O Menino o Menino, o último jogo que ele foi titular do Atlético foi contra o São Paulo. Coincidentemente, o último jogo também do Alan Franco, né? Que ele machuca no jogo contra o São Paulo. O Menino sai no intervalo. O Alan Franco também fica lesionado a partir daquele momento. Depois, de lá para cá, o Menino se tornou reserva da escolha do Cuca. Para mim, uma escolha errada. E é o nosso papel questionar. O treinador tá lá para trabalhar, a gente não acompanha treinamento. O que você imaginou quando vetou o Menino? O que passou pela sua cabeça, já que a gente não tinha informação? A primeira coisa, de verdade... Indisciplina. Eu cheguei para você e falei isso. Então, vamos externar o que a gente bateu papo. Indisciplina. Isso, eu peguei e falei assim, cara, pode ter acontecido alguma coisa de indisciplina, porque o Gabriel Menino já teve alguns atos de indisciplina quando ele jogava no Palmeiras. Lembrando que é um jovem de 24 anos, que surgiu muito cedo também na equipe. 24 anos. 24 anos. É novo. Tem 24 anos. É menino, né? Se fosse mais velho, seria rapaz. Aí vira adolescente. Adulto. Gabriel Rapaz. Gabriel Rapaz. Então, o Gabriel Menino vinha na nossa visão, lembrando mais uma vez, a gente pega só jogo hoje. Antigamente, a gente estava lá no treinamento. Quantas vezes você já foi lá? Eu podia apontar e falar assim, ó, tá treinando mal, não tá treinando bem. Eu poderia falar isso. Hoje eu não posso falar isso. Eu tenho que só pegar o jogo. E o jogo, Thiago, quantas vezes nós viemos aqui, Valu, Everton, quantas vezes nós viemos aqui falando, menino mais uma vez foi bem, hein? Aliás, domingo, né? Parece que o menino já joga muito tempo no Atlético, pois ele encarna muito bem o espírito do torcedor atleticano. E no domingo, aí a gente tem um recorte do domingo, vamos lá. Por que eu reclamo do menino no banco? O jogo pedia uma conquista do meio-campo. O Atlético não teve o meio-campo no primeiro tempo. Concordamos. O Atlético ganha o meio-campo a partir do momento que entra o Menino e entra o Scarpa. O Menino dá o passe pro gol, que foi um passe, né? Foi um passe, ele dá um passe. Ele não cruzou aleatoriamente, ele acha realmente o Coelho no segundo pau. Então eu tenho que pedir pela escalação desses caras. E eu também não concordo, em hipótese nenhuma, principalmente sabendo que o Scarpa ia ganhar o período de licença por causa do nascimento do filho, que aconteceu ontem, né? Ontem. Aconteceu ontem. Ele ia ganhar isso. Eu não colocaria o Scarpa, em hipótese nenhuma, no banco de reservas. Ah, não é um controle de carga. Nem sei se o Cuca falou isso. Eu acho que não. Foi decisão dele, técnica mesmo. Não pergunta. Ele não fala. Ele fala sobre o assunto. Ele explica a ausência dele. Ele fala que era uma arminha. Era uma arma. Era uma estratégia, uma arma. Pra cima de mim, Cuca. Só avião, você sabe disso. Já conversamos sobre isso. O Scarpa ser uma arminha, sendo que o Scarpa não ia viajar pra Venezuela, que ele ia ficar aqui a semana toda? Não. O Scarpa não era uma arminha. Não era uma estratégia. Ninguém com esse argumento. Não engana ninguém. Foi opção técnica, sim. O Scarpa ficou no banco por opção técnica. E, pra mim, mais uma vez, gente, o Cuca e qualquer treinador do planeta pode errar. Pode errar. Eu carrego comigo a filosofia do mestre Levir Coupe. Desculpa, viu, Ralo? Do mestre Levir Coupe. Um burro com sorte. Que às vezes treinador é um burro com sorte. E ele pegar e colocar o Scarpa, voltar o Scarpa e falar assim, velho, eu tô perdendo o meio campo. Scarpa e Menino, vem aqui. Pum, ganhou o meio campo, o Atlético foi melhor que o Botafogo. Então é isso. Então, pra mim, se você tendo o Scarpa saudável, e essa é uma frase do Thiago Fernandes, você tendo o Scarpa saudável, ele não pode ser reserva do time do Atlético. O Thiago falava isso, e não fazer o Scarpa jogar é problema do técnico. O Thiago falava isso, e eu concordo com o Thiago, quando ele falava isso com o Milito. O Milito tinha obrigação de fazer o Scarpa jogar. E o Cuca também tem obrigação de fazer esse Scarpa jogar. E evitar... Eu tô com o Elton nessa, cara. Você tem Gabriel Menino, Gustavo Scarpa, que são dois caras extremamente talentosos. E que já mostraram isso nessa temporada. Saudáveis, os dois têm que jogar. Até porque você não tem elenco para fazer uma escolha diferente dessa. Exato. Pois não, Bruno. Aspas do Cuca sobre o Scarpa no banco. Você está numa batalha, não pode entrar com todas as armas que você tem. Durante essa batalha tem que usar outras armas e não tem armas para usar. Se tivéssemos começado com Scarpa e Menino, será que a gente tinha vencido?
Seguramente teria feito um primeiro tempo bem melhor. Ou será que a utilização durante o segundo tempo foi melhor? A gente usa as armas conforme o momento. Será? Falei pra ele que ia ficar fora por estratégia nossa. Ele entendeu bem e foi muito útil no momento que entrou. O Cuca tem tanta sorte que o Atlético venceu esse jogo. É verdade. Que aí ele pode dar essa desculpa esfarrapada. Uma cobrança de escanteio de um vetado, inclusive. Ele pode dar uma desculpa esfarrapada dessa, porque é claro que o Scarpa tem que jogar. É claro que o menino tem que jogar. Quando o menino foi contratado, eu fui ao Gabriel Amorim do Pó de Porco. Sim. E falei, Amorim, o que você me fala do Gabriel Menino? Quem é esse menino? Aí ele disse assim, Everton, é talentoso, tem bola para ser titular no Atlético, mas o problema dele é que às vezes ele dá uma viajada dentro do jogo. O jogo tá a 200 por hora, ele tá 80, boca aberta ali no meio campo, olhando pra vida, pensando em tudo menos no jogo e tal. Então tem uma oscilada. O próprio menino falou isso lá na Florida Cup. Pois é. Então assim, foi o que ele me disse. E outra coisa, lá no Palmeiras, ele teve alguns probleminhas de night e tal, garotão, etc. Aí eu fui saber se aqui tinha algum problema de indisciplina. A informação que eu obtive é de que não, indisciplina não. Mas esse lance de dar uma... de ser displicente. De baixar o nível no próprio treinamento. Foi o que me disseram. Miguel. Mas isso é motivo pra sacar do time? Cara... Você tá vendo? Que às vezes depende. O grande ponto é motivo para sacar do time? Pode ser que sim. Mas no caso do Gabriel Menino, eu não sacaria. Eu explico por quê. Porque não tem ninguém no elenco que tenha a mesma qualidade que ele para fazer o que ele faz. Você pune o time, né? Exato. Aí você tem que olhar no caso do menino e entender assim, ó, peraí, tem alguém que possa substituí-lo? Não. Então, cara, vamos tentar conversar com o jogador para que ele melhore a questão da entrega. Porque quando você olha pro lado, é só assim, ó, peraí, não. Quem tem aqui? Vou improvisar o Rubens. O cara que poderia ser nessa... O Patrick tá voando. Ou então o Atlético tem um primeiro volante, o Alan Franco tá voando. Aí beleza. Aí você tem justificativas. Você tem pontos plausíveis. O Cuca é experiente o suficiente, Elton, rapidinho, para saber lidar com os tipos diferentes de jogadores que existem no futebol brasileiro, né? Tem jogador que ele é assim, ele é como um organismo cibernético bem... Você dá uma orientação para ele no jogo em 90 minutos e você não precisa de falar mais nada, inclusive à medida que situações que o adversário vai impondo no campo, ele vai fazendo ajustes dentro do campo e comunicando ao técnico e comunicando aos seus companheiros. Outros, você precisa de 10 em 10 minutos, tá chamando pro jogo. O Cuca, com a vasta experiência que tem no futebol brasileiro, tem que saber lidar com esses tipos de situações. E eu falei, muitos bateram na tecla. O Gabriel Menino acabou saindo do time pelo rendimento. Não foi pelo rendimento. Não foi pelo rendimento. E aí o Cuca precisa de falar mais aquilo, né? Até já falei, senão a gente vai ficar feito cachorro mordendo o rabo. Vai falar das coisas quando for perguntado. Se não for perguntado, questionado nas coletivas, não vai falar. Técnico de futebol senta-se à mesa e fala assim, olha, inclusive não me perguntaram, mas eu quero trazer aqui para vocês. Então acho que não é pelo resultado. Mas o Gabriel Menino, independente que o Atlético tiver... Para ele não ser utilizado hoje, são somente duas situações. Controle de carga mesmo e o Cuca resolveu mudar o estilo de jogo do Atlético, porque no estilo que ele propõe desde o começo da temporada, ele é a melhor opção. Ele é a melhor opção, e aquilo que ele fez no jogo contra o Botafogo, eu vou colocar o Igor Gomes, ele reclamou que o meio-campo não jogou, não competiu. Competiu e jogou com o Igor Gomes? Nada, não acontece. Não acontece. E foi essa a ideia que ele teve de tirar o Scarpa para colocar um time mais combatido. O Thiago falou uma coisa sobre conversa, o Valu também, como o Cuca, com a experiência que ele tem, ele entende vários tipos de jogadores. Eu vou lembrar de um passado recente, o saudoso Eduardo Maluf. Como a gente lembra, né, do Eduardo Maluf com saudade por causa de algumas situações que a gente vê no futebol hoje em dia. Mas o Atlético já teve ao longo de sua história recente vários jogadores com indisciplina, no caso de dentro de campo, fora do campo, nos treinamentos. E
o papel da diretoria de futebol, aí eu coloco o nome do Vitor, coloco o nome do Paulo Brax e o papel do Cuca também como treinador, se está acontecendo algum deslize desse jogador específico, que é um ativo do clube, que é um jogador importante para o início da temporada do Atlético, ele foi importante na conquista do Campeonato Mineiro, o menino deveria ser chamado por essa direção e ter uma conversa, apontar para ele, se necessário, bater na mesa, como o Eduardo Maluf fazia em algumas situações, de ter correção, de orientar esse jovem para que o futuro dele não seja perdido. E aí entra o papel da direção de futebol e do bom treinador e do bom gestor de grupo, que o Cuca sempre foi apontado como um ótimo gestor de grupo. Que pena no mútil, né? Sempre foi apontado para gestor de grupo, sim. E teve hoje eu tô com birra, eu vou embora. Hoje eu não quero ficar mais. Isso aí já é outra história. Mas o Cuca sempre foi apontado por gerir muito bem um grupo, e ele fez isso na Libertadores, que era um grupo extremamente ácido. Se a gente for lembrar do grupo da Libertadores do Atlético, o time da Libertadores era um time ácido, cheio de jogadores grandes. Jogadores que levantam a cabeça e batem pra quem teve que segurar Ronaldinho, Jô, Tardelli. Tardelli não era vida louca, não era? Hever. Tardelli O Tardelli é um bom menino hoje. O Tardelli hoje era vida louca. Sério? Hoje ele é um ótimo menino. 13 era vida louca? 2013. 13, sabia. 13, 12. Na então, festa de título mineiro do Atlético, eu fui lá fazer cobertura. Eu era setorista do Atlético, acho que era. Não era. Eu era setorista do Cruzeiro, mas fui deslocado pelo Jornal Lance para fazer a cobertura. Se eu te contar o caso do Tardelli, você assusta. Mas não conta, então, conta depois não dá pra contar. Então, assim, tinha vários jogadores que, assim, grandes, e aquilo ali foi controlado. Então, o menino, se for o caso de, o menino não tá rendendo o que poderia render, o treinamento dele é abaixo dos demais, se tudo isso for dando cheque, vamos sentar e vamos conversar com esse cara. Vamos acertar, ajudar esse menino para pegar e colocar a cabecinha no lugar, porque tem potencial. Então, para mim, se vier a acontecer isso, eu vou cobrar da direção de futebol e do Cuca. Ele tem que ser cobrado também. A gente também tem que cobrar o Gabriel Menino. Pra ser um cara sim, mais consciente. Mas desde que você tenha certeza do que tá acontecendo. Exato. Porque, por exemplo... Não, estamos levantando as questões do que pode estar acontecendo. Porque vamos lá, se o Cuca precisa ganhar os jogos. Sim. Porque o desespero bateu antes do jogo contra o Botafogo. E bateu mesmo. Ali já era meio que uma crise sendo instalada antes do jogo contra o Botafogo. Então a vitória aconteceu no momento oportuno e de fundamental importância mesmo, assim. Crucial. Porque se perde aquele jogo ou se empata, aí zona de Z4, tá na beirada ali ainda, mas aí Z4, aí a pressão, a confiança vai lá embaixo e tal. Só que, se o cara não tiver cometido algo muito grave, você não tem muita condição de ficar poupando. Não, você não tem condição nenhuma. A mesma coisa vale pro Scarpa. Porém, eu não dou conselho pra milionário. E você né, Scarpa? Você deu uma vacilada nos Bitcoin aí do bigode, mas você é milionário. Eu não dou conselho para milionário. Mas um conselho que eu te dou é só para você envolver um pouco mais com o clube, responder mais à torcida. Quando a imprensa te pede para você parar na zona mista, não é porque a imprensa quer ficar perto de você, se bem que tem uns que querem. Aliás, tem uns que querem ficar perto e tem uns que querem lacrar em cima de atletas e treinadores, porque o patrocínio aparece quando lacra, vira notícia no Brasil inteiro, e aí as assessorias dos clubes precisam ficar de olho aí em quem tá querendo lacração em coletivo e quem faz trabalho sério. Mas no seu caso, tem gente que pode até querer estar ao seu lado para aquele fotinho e tal. Por que fala fotinho, hein? Eu não falo isso. Por quê? Fala fotinho. Eu não falo. É fotinha, não? Fotinho. Não, tem que falar fotinho, desculpa, então. Não tem, Samira, fala fotinho. Mas fala em qual sentido? Não sei. Fotinho. Fotinho. É uma bobagem. Eu lembro quando eu vacinei da juventude. Na época da pandemia, eu tomei uma vacina, porque na época o pezinho de diabetes, quase 300 quilos e tal. Aí um jornalista nacional falou, e aí?
furou a fila da vacina lá em Belo Horizonte, vai postar fotinho ou vai esconder? Depois eu conto quem foi e quem contou pra ele que eu tinha vacinado antes. Fofoca pro intervalo agora. Então é o seguinte, tem essa do Tardelli, eu fiquei curioso pra saber. A gente tem que ir anotando. Então, cara, ele não tem... Então, o Scarpa, se dedica um pouco mais, não faz que nem o Vargas, não, que você se queima. Não falo, não dou explicação, não falo... Não, fala. E o Cuca, ajuda também, porque eu conversei com uma pessoa do Atlético, depois eu conto no intervalo quem é também. E disse assim, cara, até quando não tem problema, o Cuca dá um jeitinho de arrumar um problema, sabe? Porque o Atlético não tem elenco, cara, pra você pegar o menino e o Scarpa, meter no banco, mas peraí, se não for algo muito grave. Eu mesmo, Irene, né? O Atlético não tem problema? Não, veja bem, o Atlético não tem elenco. Não. A pessoa começou, até quando não tem problema... O Cuca arruma. Cara, não é um Cuca. Aí assim... Não tô falando de forma literal, não. Eu sei que não, mas assim, é muito cômodo fazer isso hoje. E aí fica apontando pro Cuca. Porque peraí. Não tô falando de vocês. Não especificamente do caso do menino e do Scarpa. Gente, eu não tô falando de vocês, tô falando internamente. Porque é muito cômodo pra todo mundo que tá lá dentro, com todos os erros que cometeram. Ah, mas o Cuca, né? O Cuca sempre arruma um jeitinho de ter um problema. O Cuca, até quando não tem, ele arruma um. Entende? Fica muito cômodo para a diretoria do Atlético, que cometeu erros crassos nessa temporada. Comete erros crassos. O Atlético, até o início do mês passado, fim do mês passado, a gente olhava pro Atlético e falava assim, pô, o time tá ajeitadinho. Aí começa a liberar jogador, perder jogador. Mas isso já vem desde o início da temporada, Thiago. Então é algo... Saíram 16, chegaram 10. Não, mas acho que o problema não é ter saído 16. O problema é quando você começa a perder os caras por lesão, e aí falta você fica número. Com déficit. Mas é um pouco controverso. É que depende do que a gente considera. Né? Tipo, ele ir nas coletivas falar que tem esse problema de elenco mais de uma vez, e aí você coloca o Scarpa no banco, com essa justificativa sendo que ele já não joga agora. Gabriel Menino também por justificativas que a torcida não vai entender. A gente também não consegue compreender ninguém né? Só o Cuca. E aí, como vocês bem disseram, ele dá a sorte de, entre aspas, sorte, né? Porque eu não compactuo com isso. Acho que ele teve também a questão dele dentro do jogo, de planejar uma equipe. Gente, eu só dei o burro com sorte, foi lembrando o Leverkusen, tá? Sim, entendo. Mas eu acredito que o Cuca ele também pensou um pouco nesse jogo diante do Botafogo, talvez queria um pouco mais de ritmo no meio com o Igor Gomes, do que o Scarpa vinha entregando nesses últimos jogos. Baseado em quê? Qual recorte que o Igor vai ter dado? O Igor Gomes ele não tinha esse recorte. O Igor é apenas esforçado. Apenas esforçado, e eu acho que ser esforçado não quer dizer muita coisa. Nossa, meu Deus. Quando você não tem elenco para trabalhar, por exemplo, lá no Cruzeiro, é o Wallace ou o Romero, por exemplo. Ainda tem o Lucas Silva e tal. Então você não jogam da mesma forma, mas não teve essa discussão. Teve essa discussão. Acabou. É o Wallace ou o Romero. Acabou a discussão. Então, lá no Atlético você não tem, porque seu setor de meio campo é o pior setor que você tem, e o setor que tem mais problema, jogador improvisado. Então você não pode ficar com muita escolha, não. A única discussão que se poderia ter era se o Júnior Santos estivesse saudável nesse Atlético. Era a única, era no ataque. Era a única. O resto, cara, todo mundo que tá jogando é unanimidade. Todo mundo. Você olha assim, ó, esse cara aqui, esse cara é melhor. Exceto o Gabriel Menino e o Scarpa sem jogar no jogo de domingo. Mas todo mundo que você olha, você fala assim, ó, aqui tem uma unanimidade, aqui é uma unanimidade. Então é isso, galera. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso galão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!